crianças, tudo bem com vocês? Olha lá, tia Michele no dia de hoje quer desejar para você boas-vindas. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Venham, venham outra vez. Muito bem, vocês estão prontos para o quarto dia do nosso clube de 5 dias? Já está quase chegando no final, não é mesmo? Espero que vocês estejam aí animados e acompanhando as lições. E para nós iniciarmos esse momento tão precioso, vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai bondoso, nós queremos te agradecer por mais um dia, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa família. Que nesse momento o Senhor possa falar conosco por meio da tua preciosa palavra. Os nossos corações, eles estão desejosos e ansiosos, ó Pai, para ouvir o Senhor falar conosco. Nos ajuda a entender e a compreender a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E sabe, crianças, eu tenho algumas perguntas para vocês nessa tarde. Você saberia me dizer quanto poder é necessário para que um ônibus espacial saia aqui da Terra, do solo, e chegue lá no espaço? Ou quanto poder é necessário para que todas as luzes da cidade inteira se acendam ao mesmo tempo? Acho que precisa de bastante poder, não é mesmo? Precisa de muito esforço. Mas vocês sabiam que o poder do nosso Deus é muito, mas muito maior do que esse? E olha só, tem algo que só o nosso Deus é poderoso para fazer. Vocês querem saber o que é? Vamos ver então. Sabe quem vai nos responder? A Bíblia, a palavra de Deus, que é 100% verdadeira. E como a tia disse todos esses dias, para nós acharmos aqui na Bíblia um versículo, nós precisamos de um endereço, porque ela é bem grande. É como ir a um lugar que nós nunca fomos, nós precisamos de um endereço, não é mesmo? Então, nosso endereço de hoje está no Novo Testamento. Então, lembrados que a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Lá no livro de João, no capítulo 1, que é o número maior, e o versículo 12, que é o número menor. A tia vai ler aqui na Bíblia. E diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Você consegue enxergar aqui? Não, né? Fica muito difícil. A letrinha da Bíblia da tia é pequena. Mas a tia trouxe um cartazinho aqui para que vocês possam visualizar melhor. E olha lá o que está dizendo o nosso cartaz. Mas a todos quanto o receberam. Ou seja, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá, deu poder, olha que poder maravilhoso. Se você aceitar a Jesus como Salvador da sua vida pelo poder de Deus, você se torna o que mesmo está dizendo? Filhos de Deus. Isso mesmo. Continuando. Aos que creem no seu nome. E como que é isso? Como assim? Você só será filho de Deus se você crer no Senhor Jesus. Se você crer que Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu na cruz. Sim, ele foi castigado na cruz pelo seu pecado.
Isso mesmo, ele morreu por você, derramou seu sangue precioso. Mas, crianças, ele não ficou morto. Não, ele voltou a viver. E por esse motivo, hoje nós podemos estar aqui. E por esse motivo, o seu e o meu pecado, ele pode ser perdoado. E olha lá, se você, criança, já creu no Senhor Jesus, você agora é filho de Deus. Sim, você é filho de Deus. E filho de Deus precisa ter uma nova atitude, precisa viver como filho de Deus. Sim, não podemos mais fazer e viver da forma como andávamos antes. Não, porque agora você é filho de Deus. É uma nova pessoa, uma pessoa pronta para desfrutar do amor de Deus. Mas se você ainda não creu no Senhor Jesus, hoje você terá essa oportunidade. Basta ficar ligadinho e ouvir a lição bíblica e entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus deseja de você, e você terá essa oportunidade e vai poder se tornar um filho de Deus. Vamos repetir o nosso versículo, só que hoje de uma forma diferente? A tia agora só quer que repita com a tia o versículo, começando do nosso endereço e terminando por ele, as crianças que gostam de pera. Vamos lá? João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Agora só as crianças que gostam de manga. Só quem gosta de manga, vamos lá? João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Muito bem, se você depois quiser continuar, é só pegar umas frutas aí e fazer com a família inteira, tá bom? E agora nós vamos louvar com mais um cântico que vocês já sabem bem. Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvacinho o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: ver para crer? Sim, há algumas pessoas que só acreditam quando podem ver. Mas Deus nos diz em sua palavra como Ele quer que creiamos mesmo sem poder ver. Isso mesmo. Sabe como isso se chama? Fé. Por exemplo, eu e você nunca vimos o céu como ele é, mas nós cremos pela fé que ele é real, porque Deus nos contou na sua palavra. Vocês estão lembrados do que nós aprendemos na primeira página que estudamos, a página dourada? Nós falamos que o céu é a casa de Deus. É que lá é tudo muito lindo. Sim, as ruas são feitas de ouro, tem muitas mansões, tem milhares de anjos. Lá não haverá tristeza, será um lugar de grande alegria. Não teremos mais doenças, não haverá morte, não é mesmo? E nós cremos nisso tudo pela fé. No segundo dia, nós estudamos a página escura. Essa página
nos faz lembrar de como o pecado entrou no mundo. Vocês se lembram? Adão e Eva desobedeceram a Deus e a partir daí todos nós nascemos na escuridão do pecado e cremos nisso pela fé. Na última página que estudamos a página vermelha do livro Sem Palavras. E ela nos faz lembrar de Jesus. Sim, Jesus veio a este mundo como cumprir a promessa do nosso Deus. Sim, Jesus morreu em uma cruz, levando sobre si o castigo que era meu e seu por conta do nosso pecado. Isso mesmo, ele derramou o seu sangue precioso e essa página nos faz lembrar do seu sangue. Mas também essa página nos faz lembrar que Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e nós cremos nisso pela fé. Hoje nós vamos examinar e estudar a página limpa. Sim, e essa página nos faz lembrar de como poderemos ser livres da escuridão do pecado pela fé. E olha lá, crianças, vocês estão lembrados como que terminou a nossa história da aula passada? Os discípulos estavam passando por uma situação difícil de se acreditar. Vocês se lembram qual era essa situação? Isso mesmo, Jesus havia ressuscitado dos mortos. Mas será que todos os discípulos tiveram fé para crer nesta verdade? Sabe, crianças, 2 homens caminhavam em uma estrada toda empoeirada e eles estavam assim bastante desanimados. Eram 2 seguidores de Jesus. Eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus. Quem sabe eles teriam até mesmo presenciado alguns de seus milagres. Mas Jesus havia morrido. Sim, e naquela manhã, algumas mulheres que também eram seguidoras de Jesus foram lá até eles e falaram que a pedra estava removida quando elas chegaram lá no túmulo e que um anjo havia aparecido e dito que Jesus estava vivo. Mas sabe, crianças, eles não acreditaram nisso. Estavam assim, um tanto que achando, pensando, será que isso é verdade? Será que essas mulheres não estão imaginando essas coisas? Pois é, e ali eles continuaram caminhando e conversando baixinho, fazendo ali aquele trajeto de Jerusalém até Emaús. Era uma longa caminhada. E sabe, crianças, eles continuavam ali falando sobre tudo isso quando de repente apareceu um estranho e começou a caminhar juntamente com eles e perguntou para eles: sobre o que vocês estão falando? Cleopas, um dos seguidores de Jesus, logo respondeu: nossa, acho que você é o único que ainda não está sabendo do que aconteceu. Pegou e contou tudo aquele estranho. Falou sobre Jesus, falou sobre os ensinamentos e disse que eles criam, que ele era o Salvador prometido de Deus para libertar o povo. Mas eles agora estavam assim desapontados, porque ele havia morrido. O estranho logo respondeu para eles e disse assim: nossa, seus tolos, vocês não se lembram do que está escrito na palavra, do que os profetas escreveram, que viria um Salvador, que morreria pelos pecados, mas que ele voltaria para o céu? Mesmo assim, crianças, os dois, não acreditavam. E sabe, eles não acreditaram no que estava na palavra. Eles não acreditaram sobre a vinda do Salvador, para que ele viria morrer por nós, que ele viria morrer pelo pecado. E sabe, crianças,
Não acreditar na palavra de Deus, sabe o que é? É pecado. Isso mesmo. Aqui na Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 53 e no verso 6 diz assim: cada um se desviava pelo caminho, ou seja, cada um queria seguir suas próprias regras, desobedecendo a Deus. E nós sabemos que quando desobedecemos a Deus, nós estamos cometendo o que mesmo? Pecado. Quando você cola na prova, é pecado. Você quer seguir o seu próprio caminho. Quando você fala mentira, também é pecado. Você quer seguir o seu próprio caminho. E sabe, crianças, Deus, Ele é puro. Deus, Ele é santo, é perfeito. E Ele está separado de todo pecado. Então não é possível nós irmos morar no céu e levar o nosso pecado. Não, pecado não entra no céu. E não seguir as regras de Deus, não seguir os caminhos de Deus e querer seguir o nosso próprio caminho é pecado. E quando nós cometemos pecado, nós merecemos ficar separados por Deus, sim, num lugar de castigo eterno. E sabe, crianças, não crer na palavra de Deus é pecado. Chegando lá em Emaú, os dois convidaram o estranho para passar a noite ali porque já estava tarde. Sabe, eles entraram para dentro de casa e ali assentaram na mesa quando o estranho pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos outros. Nesse momento, crianças, acho que eles olharam um para o outro e a Bíblia diz que nesse momento eles reconheceram que era quem? Era Jesus. Jesus estava vivo. A Bíblia diz que naquele momento Jesus se retirou da presença deles. Mas imaginam, eles estavam ali de boca aberta. Eles haviam ficado cegos diante da verdade porque não criam. Mas agora que eles viram, eles criam que Jesus estava vivo. Vocês acham que eles foram dormir ali com aquela excelente notícia? Não, sabe o que eles fizeram naquele mesmo momento? Foram de novo, pegaram todo aquele caminho de Emaús até Jerusalém, que era distante. Para quê? Para contar para os discípulos. Sim, chegando lá em Jerusalém, na casa dos discípulos, bateram ali na porta. Eu imagino que os discípulos ali ficaram um pouco assustados, porque eles estavam com medo de que acontecesse o mesmo que aconteceu com Jesus com eles, mas mesmo assim eles abriram a porta, aqueles seguidores já foram entrando e contando: Jesus está vivo, contou tudo ali para os discípulos o que havia acontecido no caminho de Emaús, exatamente o que havia acontecido. E sabe, ali os discípulos ficaram assim, um tanto espantados, com boca aberta, falando, pensando: poxa, primeiro foram as mulheres que foram lá até o sepulcro e a pedra estava removida. Depois Pedro e João foram também lá e também viram que estava removida. Agora vocês, será, crianças, que depois de todos esses relatos, eles acreditaram na verdade? A Bíblia diz que Jesus ali apareceu para os discípulos naquele momento e diz que eles no mesmo momento já o reconheceram, mas estavam ali um tanto espantados, assustados, pensando até mesmo que era um fantasma de Jesus. Mas Jesus disse: não, calma, meus filhos, não tenham medo, não fiquem assustados, porque sou eu estou vivo. Olhem as marcas das minhas mãos, olhem a marca dos meus pés, sou eu. E por acaso o fantasma é feito de carne e osso? Crianças, Jesus, o Filho de Deus,
Ele os amava e queria que eles acreditassem, que eles tivessem fé para acreditar na verdade. Sabe, crianças, Deus também ama você e Ele também deseja que você tenha fé. A tia disse para vocês durante esses dias que o nosso Deus, Ele é criador. Ele fez tantas coisas lindas, fez os passarinhos, fez os peixes, os mares, as árvores, os frutos, tantas coisas belas. Mas a criação mais especial de Deus é você. Deus criou você, Ele fez você com capacidade para compreender, para pensar, te deu um coração disposto a amar. Sim, o seu coração foi feito para amar e te deu condições para que você tivesse fé, para que você cresce. Sim, você é criação especial de Deus e o nosso Deus, Ele é santo. Ele quer que você acredite nesta verdade, que você tenha fé e acredite que Ele é santo e puro de todo o pecado. Sim, Deus, crianças, Ele ama você. Lá na Bíblia, em João, 1 João, no capítulo 4 e no versículo 8, diz assim que Deus é amor. Sim, Deus é a fonte de todo amor. E sabe, crianças, Ele tem um amor grandioso por você. Ele tem um amor eterno, um amor que não tem fim. E essas são as verdades sobre Deus que Ele quer que você creia, que Ele quer que você acredite e tenha fé. Ai, sabe, crianças, Jesus amava os seus seguidores e Ele desejava que os seus seguidores crescem na verdade, tivessem fé, isso mesmo. Tanto que Jesus encorajou eles a tocá-los e ver que Ele era real. Sabe, crianças, os discípulos assim ficaram olhando um para o outro em tudo aquilo que estava acontecendo e pensando: nossa, isso é bom demais para ser verdade. Mas Jesus, para aumentar a fé deles, Jesus, sabe o que Ele fez? Ele comeu. Isso mesmo, provando que o seu corpo era real, que tudo aquilo era verdade. E mais, Jesus os fez lembrar da palavra, daquilo que os profetas já haviam escrito e deixado, dizendo que viria um Salvador, que iria morrer e ressuscitar por amor a eles, para livrá-los do pecado. Isso mesmo, crianças. Jesus ali provou aos seus discípulos. E olha, imagina que dia maravilhoso não foi esse, um dia inesquecível para a vida deles. Sabe, Jesus ali se retirou, mas, crianças, nesse momento, em toda essa situação, tinha um dos discípulos que não estava presente, o Tomé. E quando Tomé chegou lá na casa, os discípulos já foram logo contando para eles tudo o que havia acontecido, que Jesus tinha estado ali. E Tomé, vocês acham que ele acreditou? Não, Tomé disse que só ia acreditar vendo e tocando. Isso mesmo, senão ele não ia acreditar. Passado uma semana, crianças, os discípulos estavam ali de novo reunidos na casa, com a porta fechada, como sempre ficavam. E dessa vez Tomé estava. E de repente Jesus apareceu novamente. Imagina só, Tomé, o seu coração deve ter ficado quase saindo pela boca quando ouviu a voz de Jesus dizendo para ele: Tomé, veja as minhas mãos, olha as minhas mãos, olha o meu lado ferido. Você consegue crer? Tomé ali, naquele momento, deve ter até se arrepiado, se estremecido todo, reconheceu que Jesus estava vivo. Ele acreditou, dizendo: Senhor meu, Deus meu, eu acredito que o Senhor está vivo. Isso mesmo. Ele olhou ali para o Senhor com um olhar de admiração e disse que acreditava que ele estava vivo. Finalmente Tomé acreditava
que Jesus era Deus Filho, aquele que veio a este mundo para morrer e ressuscitar, para nos perdoar e nos livrar do pecado. E você? Será que você acredita que Jesus, ele veio a este mundo, morreu e ressuscitou por amor a você? Isso mesmo, Jesus ele veio a esta terra, o Filho perfeito de Deus, teve uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Jesus nunca pecou e ele morreu numa cruz, sim, para te livrar do castigo do pecado, que é ficar separado para sempre de Deus, e ressuscitou. Na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 9, diz assim: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, salvos do castigo do pecado. Isso mesmo, crianças, pelo fato de Jesus ter derramado o seu sangue por nós, nós podemos ser perdoados do nosso pecado. O nosso pecado, ele pode ser perdoado, justificado. O nosso coração pode ser limpo e livre do pecado perante Deus. Isso mesmo. E olha só, quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi exatamente isso que aconteceu. Era a prova de que tudo aquilo era verdade, de que isso tudo é verdade. E agora você não precisa fazer mais nada, a não ser crer que Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou para pagar o preço pelo meu e o seu pecado. E sabe, crianças, Tomé tinha, enfim, acreditado que Jesus era o Filho de Deus. Ai, Jesus ali olhou para Tomé com um olhar de amor e disse para o Tomé que ele tinha crido. Tomé, porque você me viu, você creu. Mas Jesus disse ainda mais, que bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Ou seja, muito felizes, mas muito felizes são aqueles que não viram, mas creram. Ah, crianças, no decorrer da semana, muitas pessoas puderam ver que vivo estava Jesus. Isso mesmo, de uma só vez Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Imagina só. E sabe, depois ele subiu aos céus. Depois de ter estado aqui 40 dias, ele subiu aos céus para a sua morada. E olha, crianças, as pessoas que puderam ver Jesus vivo, ressuscitado, elas nunca mais foram as mesmas. Foi uma experiência inigualável, uma experiência maravilhosa na vida dessas pessoas. E elas conseguiam assim mostrar para as pessoas a diferença, porque agora elas tinham fé, elas faziam toda a diferença porque elas tinham crido e tinham fé. Nunca mais elas foram as mesmas por causa da fé. Se você recebeu ao Senhor Jesus e creu nele como Salvador da sua vida, você também precisa deixar que todos percebam que você agora é diferente. Isso mesmo, se você antes roubava, agora não rouba mais. Se você vivia mentindo para as pessoas, agora você não mente mais. Agora você é diferente. Você é uma pessoa cheia de fé. Você tornou-se filho de Deus. Isso mesmo. E sabe, a palavra de Deus nos diz aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram,
Eis que se fizeram novas. Isso mesmo, as coisas antigas já se passaram e se fizeram novas. Você é uma nova pessoa em Jesus. Agora você ora, você lê a palavra, você dá testemunho. Sim, agradeça ao Senhor, porque Ele lhe livrou, porque Ele limpou o seu coração. E peça a Ele para te ajudar a fazer a diferença, te ajudar a manter firme a sua fé. Isso mesmo, sabe, crianças, as pessoas que ali puderam contemplar Jesus vivo, nunca mais elas foram as mesmas. Elas fizeram a diferença por causa da sua fé. E olha só, mas Jesus, ele disse que eu e você, nós somos muito abençoados, nós somos muito felizes. E sabe por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Isso mesmo. E você? Você crê no Senhor Jesus, que veio a este mundo para morrer por você e te livrar do pecado? Você tem fé para crer em Jesus e crer em tudo que Ele fez? Hoje eu mostrei para vocês na Bíblia a verdade, como nós necessitamos de crer no Senhor Jesus, que Ele veio a este mundo cumprir a promessa do Deus maravilhoso, de morrer por você, para te livrar do castigo do pecado, de ficar para sempre separado de Deus. E você, neste momento, tem a oportunidade de crer. E sabe o quê? Lembra o nosso versículo? De se tornar um filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creia no Senhor ressurreto e o receba como seu Salvador. Será que você gostaria de receber hoje Jesus como Salvador da sua vida? Se sim, você pode aí na sua casa fazer uma oração. Fale para Jesus, fale para Ele: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, me perdoe dos meus pecados, limpa o meu coração e faça morada na minha vida, me ajude a crer, me ajude a ter fé, me ajude a seguir nos teus caminhos. E se você tiver alguma dúvida, você pode aí deixar um recadinho para mim nos comentários do YouTube, ou entrar em contato pelo WhatsApp, ou até mesmo procure uma igreja para congregar, procure um lugar. Eu sei que este momento está difícil, mas quem sabe você aí conheça um adulto que possa te orientar. Mas a tia Michele vai estar aqui à sua disposição para te falar mais de Deus na Bíblia, falar como você pode crescer no Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar aqui com um cântico. Olha lá. Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele, eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo, vive em seu poder. Amém. E agora, crianças, vocês estão aí curiosos para saber mais um capítulo da nossa história missionária que o tio Dinho tá contando? Então não saia daí, fique ligadinho. Vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso momento missionário? Vamos lá? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo
pregando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Não saia daí, fique ligadinho para mais uma história missionária. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero também que vocês estejam acompanhando o nosso clube de 5 dias, porque hoje nós já vamos para o 4º capítulo da nossa história missionária. Isso mesmo, crianças. Nós estamos contando a história do índiozinho Coxiri, da tribo dos Campas, que moravam lá no Peru, país aqui da América do Sul, vizinho do Brasil. Nós vamos então continuar a nossa história missionária falando do nosso 4º capítulo. Mas antes, nós vamos dar uma memorizada no 3º capítulo. Finalzinho do 3º capítulo, nós vimos que o Caxanga e a Xamati, eles foram procurar a ajuda do velho feiticeiro Macos para tentar salvar a sua filhinha Mari, a irmãzinha do Coxiri. Lembram, crianças? Mas nós vimos que o Macos não conseguiu ajudar a Mari, mesmo depois dos seus muitos truques, mesmo depois das suas artimanhas ali, com seus remédios, os seus sucos de folhas ali, as estratégias dos feiticeiros Campas, ele não conseguiu ajudar a Mari. Mas, criança, nós vimos que o Macos, o velho feiticeiro ali da tribo dos Campas, ele acusou o Coxiri de ser o bruxo que estava causando a doença na sua irmãzinha Mari. Com isso, criança, os pais do Coxiri, o Caxanga e a Xamati, ficaram muito bravos com o Coxiri e começaram a bater no Coxiri, crianças. Porque o Caxanga e a Xamati, pais do Coxiri, acreditavam nos feiticeiros Campas. O Coxiri, crianças, ficou muito triste e ficou também com muito medo, porque ele sabia o que acontecia com os bruxos. Os seus pais poderiam matá-lo. Crianças, o Coxiri poderia ser morto pelos seus pais, que acreditavam nos feiticeiros Campas. Mas depois deste episódio, crianças, os ânimos ali se acalmaram e o Caxanga, então, certo dia, chamou o Coxiri, o seu irmãozinho mais novo, e eles foram caçar. A floresta é um lugar muito perigoso, sabe, crianças? Tem animais ferozes, onças, cobras. Mas o Coxiri amava as caçadas. Ali com seu pai, no silêncio da mata, aquela aventura de caçar ali nas florestas dos Campas. E crianças, depois que eles estavam ali na mata, caçando, lá na aldeia, a Xamati e a Mari estavam ali e a Xamati estava muito preocupada, crianças, como nunca antes estivera, porque a Mari só piorava, não melhorava. Então a Xamati começou a pensar que talvez a doença da Mari não fosse causada pelos maus espíritos. Talvez houvesse outra razão, outro motivo para a doença da sua filhinha. Ela começou a pensar nos missionários, como eles falaram de um Deus maravilhoso, um Deus, crianças, que é maior do que os maus espíritos. Também lembrou que falou do Senhor Jesus, que ama todas as pessoas, que perdoa os pecados, que quer salvar a todos os homens. A Xamati, então, pensando nisto, ela tomou a Mari em seus braços, pegou a sua canoa e remou o rio em direção a Chicosa para procurar a ajuda dos missionários. Mas, crianças, antes de chegar ali na aldeia dos missionários, crianças, a Mari morreu. E a Xamati, então, ela ficou muito triste, sem saber bem o que fazer, mas ela acabou de chegar ali em Chicosa, foi recebida ali pelos índios Campas que moravam ali em Chicosa, foi para sua cabana ali onde ela havia ficado da última vez que estivera ali. Os índios
Campas, que moravam ali em Chicosa, foram logo chamar os missionários para ver a Chamati e também o corpinho da pequena Mari, que agora estava morta. Os missionários então aconselharam a Chamati, falaram de um Deus que amava ela, que perdoava os pecados de todos os homens, que enviou seu filho Jesus para salvar a todos os homens. Sabe, criança, Chamati estava muito triste, estava com medo de que o espírito da Mari voltasse para assombrar eles. Ela tinha perdido a sua pequena Mari. E também estava muito triste porque ela pensava que nunca mais iria ver a sua filhinha. Os missionários aconselharam ela, oraram por ela e fizeram, crianças, o convite. Se a Chamati não queria entregar a sua vida para o Senhor Jesus, confiar a sua vida ao Senhor Jesus, a Chamati apenas acenou com a cabeça, mas ela estava muito triste, crianças. Os missionários então, mais uma vez, oraram pela Chamati, garantiram que providenciaria tudo para o sepultamento da Mari. A Chamati, então, ainda muito triste, mas ela ficou ali. E agora, crianças, ela precisa voltar para a sua casa. E o que vai acontecer quando ela chegar ali na aldeia? Quando o Caxanga descobrir que ela foi para Chicosa sem a sua autorização? Pior ainda, crianças, que a filhinha dele, a Mari, morreu. O que vai acontecer com a Chamati? Bom, crianças, se vocês querem saber, não perca no nosso último capítulo da nossa história missionária, que será no próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Muito bem, crianças. E aí, vocês gostaram de mais um capítulo da nossa história missionária? Vamos louvar com mais um cântico? Vamos ver se a gente aprendeu direitinho? Vamos lá? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 por causa do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Glória a Deus. Temos que demonstrar a todo momento o nosso amor. Neste momento, vamos agradecer a Deus por mais este dia que o Senhor nos deu. Amém? Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos, pela vida de cada criança que nos assiste, pela tua preciosa palavra, por, ó Deus querido, nos ajudar a ter fé, nos ajudar a crer e por nos dar condições do nosso coração ser limpo para servir a Ti. Sim, queremos te agradecer por tudo. No nome de Jesus. Amém. Até a próxima, crianças. Tchau!